E olha, meu querido Cristiano Vilela, eu só vou inserir um outro tema aqui para que a gente possa conversar, porque um mês após as eleições, alguns manifestantes continuam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O local que inicialmente disponibilizava apenas serviços básicos, como alimentação e banheiros químicos, evoluiu e agora também oferece atividades para aliviar o estresse, como, por exemplo, massagens, tenda de abrigo para conexão humanitária e fantoche, inclusive, para crianças. O protesto, que tem como fundamento questionar o resultado das eleições e a legalidade da posse de Lula, começaram a se mobilizar em 30 de outubro, data do segundo turno das eleições gerais. Existem manifestantes fixos que moram em barracas e militantes do tipo visitante que ficam por curtos períodos de tempo. A orientação que circula nos grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é para que, em frente aos quartéis, a camisa amarela da seleção brasileira, um ícone dos apoiadores da direita, seja substituída por uma camiseta branca ou camuflada. Outra orientação é para que os manifestantes passem a cantar o hino da independência e canção do expedicionário em vez do hino nacional. Nós vamos lançar agora a nossa enquete no site da Jovem Pan News, buscando entender um pouco de vocês que nos acompanham, se vocês apoiam essa continuidade de manifestações que acontecem em todo o Brasil. Corre lá no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br, vota, participa. Ao longo do programa aqui eu vou trazendo o resultado parcial para vocês. Cristiano, eu vou passar a palavra para você, buscando olhar um pouquinho para frente, esse horizonte aí que nós temos no Brasil. 4 anos de governo Lula, se assim for. A pergunta que eu te faço é muito objetiva. Existe metade do Brasil que não gostaria de ter Lula como presidente da República, mas querendo ou não, ele será o presidente da República. E cabe também a nós, como comunicadores aqui, fazermos uma reflexão absolutamente importante de que precisamos fazer uma oposição que seja coerente e absolutamente consistente em relação a esse governo que vai entrar a partir de 1º de janeiro. Eu quero te perguntar, você como uma pessoa que compreende do funcionamento político, como é que a direita, na sua avaliação, pode se organizar a partir de janeiro? Olha, Paulo, uma boa tarde a você, ao Serrão, Constantino e a todos que acompanham 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, é importante a gente fazer a seguinte análise. A democracia, obrigatoriamente, ela requer momentos na situação, momentos na oposição, ela obrigatoriamente requer alternância de poder. Um regime democrático que não tem alternância de poder não é democrático. É importante a gente ter claro que, por mais que nós, cidadãos, eventualmente tenhamos clareza de que o nosso lado é o lado correto, é o melhor lado, é o lado que faz bem, faz melhor, mas que dentro de uma disputa política é natural que mesmo que o lado que a gente gosta, ora vai ganhar, ora vai perder. As pessoas hoje, que hoje em dia se articulam nesses movimentos de direita, e é importante destacar que hoje o Brasil tem uma direita organizada, coisa que há 10 anos atrás, por exemplo, não se via. Esses movimentos de direita hoje, eles têm que ter claro que hoje eles representam um segmento muito forte dentro da política brasileira e que eles precisam se articular junto à sociedade para que não vivam exclusivamente dentro de um gueto, dentro de uma bolha. A democracia, ela requer uma capacidade de articulação mais ampla, especialmente com determinados setores de centro. O que eu quero dizer com isso? Que talvez nesse período de 4 anos, esse segmento da sociedade tem eventualmente que analisar os seus erros, as suas falhas e procurar construir um projeto político mais amplo como forma, de demonstrar as conquistas do período Bolsonaro ao longo de 4 anos na presidência da República. 2, demonstrar a capacidade de inserir outros setores da sociedade. E 3, o que eu acho que isso nesse ponto a direita vai fazer muito bem, fiscalizar com lupa todos os atos do governo Lula, até para evitar que eventuais desmandos aconteçam novamente no país. Serrão, como é que você enxerga isso? Olha, o caminho é exatamente esse. Você tocou no ponto essencial, no ponto focal. É necessária uma oposição muito responsável e estratégica ao próximo governo que vem por aí. Até porque o PT tem o histórico de uma gestão com pouca competência,
e também da história da corrupção, que até hoje isso não está bem resolvido. Então, quando você tem essa combinação entre cleptocracia e incompetência, no meio da palavra tem PT, de gestão, isso complica demais. Então, é necessária uma vigilância, é necessária uma proposição de o que fazer em relação ao governo do PT. O que o PT propõe é eficiente, será bom para o Brasil? Então, qual é a alternativa a isso que você acha que não é bom? Então você tem que ter exatamente essa visão e saber fazer a crítica. Não adianta criticar por criticar. Criticar por criticar, você vai ficar no bate-boca ideológico, no fla-flu ideológico que leva a nada, que foi esse fla-flu da campanha eleitoral. Houve muito pouca discussão de ideia concreta e o Brasil ainda tem muita coisa a resolver. Nós temos um problema estrutural para ser sanado. O país ainda é dominado por um Estado cleptocrático, um Estado ladrão, um Estado que tira recursos da sociedade e não dá a devida contrapartida em devolução. Então, esse é um drama. Não interessa quem esteja no poder. Passa por isso. O Estado brasileiro ainda continua operando em termos de favores, concessão de favores. Bolsa isso, bolsa aquilo. Agora volta de novo essa discussão, que é uma discussão que nem deveria estar acontecendo. Da mesma forma como outro debate lamentável que também não está ocorrendo, que é essa questão do fura-teto. É inimaginável a gente estar tratando desse assunto. Esse assunto não era para ser tratado num país com mínimo de sanidade, porque gasto público tem que ser gasto responsável, gasto correto, gasto honesto e não perdulário, não baseado em cheque em branco. Você tem que saber de onde vem o recurso para ele ser utilizado depois. Então, a missão agora é que esses setores que são oposição clara a Lula têm que encontrar um caminho propositivo, mostrar como ele pode ser daqui a 2 anos nas eleições municipais ou daqui a 4 anos na próxima eleição presidencial, uma alternativa a esses que agora se credenciaram numa eleição, goste ou não goste, para ocupar o poder. Consta, normalmente a gente viu no Brasil, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional, aquele período de início de governo que a gente chama de lua de mel, né? Que são aqueles primeiros 6 meses do governo, onde a gente vê uma certa boa vontade de setores da sociedade com o governo, enfim. Mas nesse caso específico, esse talvez seja um dos primeiros governos em que essa lua de mel não vai existir, né? Isso é uma situação inusitada, né? Peculiar, sui generis. E ninguém sabe como é que se vai resolver isso. O Lula não vai ter sossego, sua turma não vai ter tranquilidade para governar nenhum dia sequer, porque essas pessoas não estão a fim de simplesmente ir para casa e fingir que o Brasil é uma democracia normal. Então, de novo, eles têm representantes no Legislativo, né? Nós estamos vendo a atuação do senador Girão, do deputado Marcel Van Hatten, são pessoas que estão percebendo esse clima e tentando dar voz como representantes a esses representados, né? Então, de novo, muita água vai rolar ainda, é muito barulho que vai ter pela frente, não vai ser uma transição normal de poder e vamos aguardar para ver como é que vai ser o novo governo Lula. Não é isso que o Brasil está vivendo hoje e eu aqui, em nome da honestidade intelectual, preciso fazer análise. Minha análise é essa. Quem está achando que vai ser vida normal está errando e não está tentando pegar o pulso da população brasileira. Mas consta, só buscando justamente a gente fazer aqui um entendimento para todos que estão nos acompanhando, em 1º de janeiro nós teremos a posse de Lula e nós teremos uma série aí de ações que esse governo vai promover tanto na área econômica e que já está promovendo, inclusive com a anuência do próprio atual governo capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro. A transição hoje ela acontece graças, inclusive, à anuência do próprio presidente da República. Então, esse não é um processo em que está sendo inventado, esse é um processo que, inclusive, está sendo feito em comum acordo, inclusive, e baseado numa legislação atual que existe. Mas o meu ponto, ele é muito simples, porque
Nós vemos uma série de questões que vão se desenrolar ao longo desse período. É óbvio que nós estamos vivendo agora um período de, se vocês concordarem comigo aqui, Serrão, Cristiano, um período de ressaca eleitoral. Acho que a gente pode talvez denominar isso. Tivemos uma eleição e, obviamente, tivemos aqueles que ganharam e aqueles que perderam, e nós estamos vivendo esse processo. Agora, a partir de 1º de janeiro, nós temos um presidente da República que tem uma altíssima taxa de rejeição, que por muitas vezes não tem o apoio da maioria da população brasileira e que, querendo ou não, moralmente é questionado pelas pessoas. Ou seja, muitas pessoas não se sentem representadas eticamente, moralmente, por aqueles que estão ali. O meu ponto é, a partir de 1º de janeiro, quando essa página for virada do Brasil, como é que a direita vai se comportar? Porque, veja só, Constantino, eu não consigo enxergar em janeiro, fevereiro, março, a direita olhando para o processo eleitoral. O barco vai andar, você concorda comigo? Se acontecer da forma que você está descrevendo, sim. Né? Então, eu acho que as pessoas estão num nível meio de desespero e vivendo o dia a dia, na esperança de que alguma coisa ainda possa acontecer. Né? Agora, vamos assumir que aconteça da forma que você está descrevendo e Lula é o presidente em janeiro. Né? Aí vai ser o modo bombeiro, né? Tentar mitigar o estrago, tentar reduzir o grau de destruição do país, tentar impedir que viremos a próxima Argentina ou Venezuela. É a luta de dia a dia, de sobrevivência. Agora, até lá, me parece que tem muita gente que ainda tem, de alguma forma, esperança, até porque escutam juristas respeitados falando do artigo 142, de GLO, de prisão do Alexandre de Moraes, são desembargadores aposentados, são pessoas do mundo do direito, não é um Felipe Neto da vida dando palpite, né? São pessoas respeitadas. Então, o presidente vai lá e posta uma foto enigmática assinando alguma coisa. Então, as pessoas estão alimentando suas expectativas e vão se adaptando, Paulo, à realidade como ela se desenrolar. Eu prefiro manter uma certa cautela de dizer com toda humildade que eu não sei o que vai acontecer até janeiro. Agora, do ponto de vista atual, Cristiano, o que nós temos é uma eleição que foi realizada e um presidente da República que também não se manifesta, né? Hoje, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais com uma caneta na mão, assinando, enfim, um papel. Você não acha que está ficando um pouco tosco isso? Eu concordo, Paulo. Eu acho que esse silêncio e que agora está sendo substituído por algumas aparições, sem fala, sem manifestação, ele acaba ficando um pouco incompreensivo e incompreendido por parte da sociedade, especialmente por parte dos seus apoiadores. A gente não pode esquecer que o mundo político está caminhando dentro de uma normalidade de transição. O mundo político está ocupando espaços e ocupando poderes aí para serem iniciados aí a partir do ano de 2023 e que a fila anda. Tem muita gente, muitas pessoas, inclusive com um perfil mais à direita, que tem muito interesse, todos nós sabemos, de concorrer à presidência da República no ano de 2026. Então, é importante para o presidente Bolsonaro também, tendo esse objetivo, que ele se coloque também como um player dentro dessa disputa, até para, eventualmente, ficar marcado como sendo a real liderança desse segmento mais à direita do eleitorado. Senão, pode acabar surgindo algum outro nome e o presidente ficar escanteado nesse processo. Serrão, e pensando justamente nesse próximo Congresso Nacional, nós temos um Senado, principalmente, diferente desse atual, né? Um Senado um pouco mais conservador. Com certeza, esse perfil desse Senado conservador apontam lá que de 45, metade desse Senado teve uma renovação para o lado conservador. Se isso vai se configurar na prática, a gente só vai ver mais adiante, porque janeiro vai ser o mês das negociações. Se considerando que o presidente Lula tome posse, janeiro ele vai sair tentando cooptar toda a base do Congresso Nacional. Vai cooptar do jeito que ele conseguir cooptar, com proposta, com cargo, com vantagens, enfim, passa a ter a caneta. Quem tem a caneta tem muito poder. Por isso que eu até considero sempre bastante estranho que o presidente Bolsonaro tenha perdido a eleição tendo a caneta na mão. Quem tem a máquina pode muito. Hoje o presidente posou com a caneta na mão. A
caneta que assina. Provavelmente aquilo ali que ele assinou hoje foi lá o documento de posse dos oficiais generais, cerimônia da qual ele participou hoje, sem abrir a boca, mantendo o silêncio obsequioso. Até quando o presidente manterá esse silêncio? E uma questão, Bolsonaro tem que definir qual a mais eficiente comunicação estratégica dele, que até hoje, nos 4 anos de mandato, ele falhou bastante na questão da comunicação estratégica. A comunicação estratégica não é uma comunicação comum. A comunicação estratégica é aquela que mede, pensa, raciocina antecipadamente os impactos daquilo que você quer comunicar. E esse governo simplesmente não fez isso, falhou. O episódio das rádios, por exemplo, que foi reclamado aí na campanha eleitoral, quem tem a máquina jamais ficaria sem contar com o apoio das rádios ou deixar as rádios para fazerem sabotagem contra a sua campanha. Então, isso aí já demonstra que houve uma falha estrutural na comunicação do governo e esse preço está sendo pago. Ele não pode ser pago adiante, a não ser que Bolsonaro queira só se aposentar e ir para passar a vida em Angra dos Reis pescando. Pediu, Constantino? Eu pedi pelo seguinte, Paulo, eu acho importante fazer um esclarecimento aqui com a nossa audiência. E quando eu repito que eu não aceito participar desse teatro, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não vou normalizar o processo que trouxe Lula de volta ao poder a princípio, né? Ou o ladrão de volta à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. E eu vou dizer por quê, né? Quem está querendo criar essa narrativa e ajudar a colaborar com esse teatro está fingindo que tudo aconteceu dentro da maior normalidade e que amanhã, vida normal também. Lula assume, tem uma equipe, vamos ver como é que vai ser o governo, Bolsonaro é líder da oposição. Isso não é a realidade do Brasil. O amor venceu é uma narrativa patética. A turma do PT está com sangue nos olhos e faca na garganta. E eles estão falando em prender Jair Bolsonaro. Ainda há pouco, André Janones, que foi o braço direito do Lula na campanha digital, é alguém que ganhou muito peso e importância dentro desse novo governo, não dá para negar. E é alguém que age como age, e sem ser importunado pelo TSE. Vejam que coisa incrível essa nossa república imparcial. O André Janones tuitou que vai ser, antes do que as pessoas pensam, a prisão de Bolsonaro ou de um dos seus filhos. Esse é o clima verdadeiro. Ninguém que está fazendo análise séria pode achar ou tentar convencer o público, pode até tentar se convencer, mas não vai conseguir convencer o público da Jovem Pan, a menos que seja de emissora aí que tem que fechar as portas no Rio de Janeiro, mandar todo mundo embora, porque não tem audiência. Agora, não vai convencer a nossa audiência de que o Bolsonaro vai ser o líder de uma oposição normal ano que vem e vai se reagrupar e vai fazer oposição. Não é isso que vai acontecer no Brasil do Foro de São Paulo de volta ao poder, com esse STF que nós temos, com essa turma aí. Eles vão tentar aniquilar de todas as formas Bolsonaro, politicamente. Fizeram isso com Trump nos Estados Unidos. Você acha que não vão fazer isso com Bolsonaro no Brasil? Olha o nível das mensagens, olha o que o André Janones tuitou ainda agora. Esse é o amor do PT, destruir quem é de direita. O Lula mesmo disse, vamos conversar com todos, da esquerda. Com a extrema-direita não tem conversa. E eles chamam de extrema-direita tudo que está à direita do PSDB. Então, de novo, eu devo respeito ao nosso público e à minha consciência, acima de tudo. E eu não tenho medo de quadrilha, de vagabundo. Então, eu preciso dizer aquilo que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é o seguinte: não há normalidade no Brasil hoje. Existe um clima de uma convulsão social, quiçá uma guerra civil, golpe de um lado, golpe do outro. A PEC do Renan Calheiros não convenceu as pessoas do que a gente está falando sério aqui? É a PEC da democracia, que a mídia corrupta chama? Nós vamos embarcar nessa? Renan Calheiros, o impoluto, é o grande salvador da nossa democracia. A democracia estava ameaçada com Bolsonaro. Randolph Rodrigues, Boulos e Renan Calheiros vão salvá-la. Não me chamem, eu não comprei ingresso para circo. Então eu vou continuar falando aqui que nada do que está acontecendo é normal e que o Brasil corre um risco muito sério de degringolar de vez se essa turma realmente chega lá. Ô Paulo, e essa tática de destruição pode? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan para vocês que nos acompanham, são 5h27. Por favor. Essa tática de destruição do Bolsonaro, ela também atende a uma manobra evasiva.
Vamos lá, começa o governo, a prioridade é destruir o Bolsonaro, enquanto tá todo o foco centrado na destruição do Bolsonaro, eles vão tomando outras atitudes e outras ações no bastidor para consolidar a consolidação, a retomada do poder deles, que eles conseguiram aparentemente aí pela via eleitoral. Então é necessário que a oposição fique muito atenta a essas manobras que virão manobras aí incríveis. E os caras são a maneira deles agir é tão tosca que eles já estão anunciando antecipadamente. Vai haver perseguição ao Bolsonaro e aos filhos dele. Enquanto se pensa todo mundo ficar olhando para isso, eles tomam outras medidas, como as medidas de regulação de mídia, as medidas autoritárias que virão por aí. O pacotão autoritário está vindo aí. A carreta furacão vem com tudo, está descendo a ladeira sem freio. Só não vê quem não quer.